Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre uma das disciplinas que eu tive no meu curso de nutrição. Para ser mais preciso, é a disciplina chamada Patologia, que eu tive no meu terceiro semestre. Se você quiser saber mais, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para começar a nossa conversa. E se você não faz parte do canal, convido você a fazer parte agora. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, clica logo aí para garantir. E também ativa o sino, porque isso pode ajudar você a não perder nada realmente do que eu posto por aqui. Bom, para que você entenda a proposta da disciplina, eu trouxe algumas coisas aqui. Uma delas é justamente o plano de ensino. Sim, eu tenho comigo até hoje e eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui fala da ementa, que tem dizendo o seguinte: processos patológicos e reparação tecidual, mecanismos etiológicos e fisiopatológicos das doenças mais prevalentes, repercussão na morfologia funcional de órgãos e sistemas orgânicos. Ou seja, aqui já dá uma ideia do que se trata a disciplina. Se você não entendeu, né, mecanismos etiológicos e fisiopatológicos das doenças, quer dizer o quê? Que essa disciplina ela aborda muito a questão do que origina, né, do que dá origem a determinadas doenças. Qual é a origem? O que causa essas determinadas doenças? E mais, qual é a manifestação interna dentro do corpo? Quais são as mudanças que ocorrem dentro do corpo quando essa doença se instala? Aí vem aqui a justificativa. A disciplina de patologia é de extrema importância a todos os profissionais de saúde, em virtude da necessidade de se conhecer os mecanismos pelos quais o corpo organiza-se para exercer suas funções quando há alterações nele. Justifica-se também pela relação que estabelece com disciplinas do semestre em questão. Em resumo, é importante porque, imagina, né, você como profissional de nutrição é um profissional da área de saúde. Se você for tratar na área hospitalar ou na área clínica, né, ambulatorial, de alguém que tem uma doença, como, sei lá, hipertensão arterial, é muito importante que você entenda, né, o que é uma hipertensão arterial. Obviamente, entender muito além do básico, né? Que seria o quê? É uma pressão alta. Tá, mas o que acontece? Como é que essa pressão arterial aumentada ocorre dentro do corpo que pode fazer com que haja agravamentos? Então a gente precisa entender além do básico, porque somos profissionais da área de saúde, né? Então o nutricionista, nesse caso aqui, precisa entender essas principais doenças prevalentes, ou seja, as doenças mais comuns, porque serão as doenças que serão mais facilmente encontradas na área de trabalho, no campo de trabalho. Então, essas principais doenças, a universidade, a faculdade tem que abordar, né? Obviamente que nem tudo a gente vê numa faculdade, numa universidade, que serão basicamente que aquelas doenças que são menos comuns, mas que aí você depois terá a chance de, né, por meio de especializações, congressos, enfim, vai poder ter a chance de aprender também, né? Então, a faculdade, a universidade, ela te dá a base e, literalmente, nessa base tem que ter ali, digamos, o básico. Falar sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre, né, coisas básicas que são mais comuns é fundamental. Ainda tem aqui nesse papel algumas outras coisas, mas eu vou já pular aqui para o meu caderno, que eu também guardo até hoje, só para ler aqui o início. A disciplina de patologia, a primeira coisa que tem aqui escrita é patologia, né? E tem embaixo definição. Então, a definição de patologia que leva, né, o nome da disciplina, o que foi que eu anotei? Que foi que o professor, né, deve ter falado, escrito. Ciência que estuda as doenças. Então, inclusive, isso é uma coisa que até eu lembro agora, que a gente na época, e talvez até hoje, né, acaba falando, né, patologia como sinônimo de doença. Ah, tal pessoa ali, qual é a patologia dessa pessoa? Ou seja, qual é a doença que essa pessoa tem? E na verdade, não seria o correto, porque patologia não é necessariamente sinônimo de doença, né? Ou seja, você pode usar patologia no lugar da palavra doença. Não, patologia é a ciência que estuda doenças, como está perfeitamente aqui, ó, ciência que estuda as doenças. Então, patologia é isso, é uma ciência que estuda as doenças. Então, muitas vezes, quando a gente falava, né, patologia como sinônimo de doença, o professor, eu acho, ele já corrigia, né, não?
Não é bem correto usar dessa forma o termo patologia. Bom, eu poderia pegar o caderno e dar uma folheada para poder falar quais são os assuntos que eu vi na época, mas eu vou pegar aqui um outro documento que eu também guardo, que é o cronograma de aulas, que fica mais fácil de eu ler aqui de forma breve, né, quais foram os assuntos que o professor abordou nesse semestre, né, durante a vivência com essa disciplina, que foram os seguintes assuntos: lesão celular reversível, lesão celular irreversível, adaptação celular, inflamação aguda, inflamação crônica, distúrbios circulatórios, reparo e cura, neoplasia, hipertensão arterial sistêmica, que eu acabei citando, né, porque eu me lembro que tinha sido dado, diabetes mellitus, hanseníase, gripe e resfriado, pneumonias, tuberculose pulmonar, doença falciforme e hemofilias. E aí tem síndrome de Cushing, doenças do aparelho digestório, então muita coisa e, enfim, são esses os assuntos. Inclusive aqui, né, tem mostrando, né, que houve uma avaliação escrita, houve seminário e houve prova oral. Observações sobre essas avaliações aqui. A avaliação escrita, eu lembro mais ou menos, né, eu fui muito bem e... ok, aí teve o seminário. Eu não vou detalhar aqui agora não, porque eu acho que cabe eu falar depois, lá na playlist Tretas Universitárias. Porque assim, não foi bem uma treta que aconteceu lá no meu seminário, mas foram coisinhas que, sabe assim, intriga. Intriga da oposição. Então, eu acho que cabe depois eu falar por lá. Então me lembrem, tá? Henrique, comenta sobre uma treta que teve no seu seminário da disciplina de patologia, tá? Pra não esquecer. Mas enfim, foi muito bacana o seminário, tá? A minha equipe em si, né, foi bem e tal. E teve a tal da prova oral, que também deixa eu falar como é que foi. O professor marcou o dia, ele ficou na sala e ele ia chamando aluno por vez. Então entrava um aluno, ele fazia as perguntas, a prova foi feita. Aí a pessoa saía e chamava a outra pessoa. Então todo mundo ficou no corredor lá. E aí cada pessoa foi fazendo sua prova e depois chamava outra pessoa para fazer também. Então foi entrando uma pessoa por vez. E assim, foi uma experiência muito marcante porque foi a única experiência desse tipo lá na universidade. Então imagina, né? Em 4 anos foi a única experiência que eu tive dessa forma, de uma prova oral, em que eu fiquei sendo avaliado pelo docente, né? Em questão, o professor, de forma assim, a pergunta é feita, eu respondo. Então, é bem assim, obviamente, pra quem estudou, né, eu fui muito bem, eu tirei 10. E assim, ele pergunta, gente, e é diferente de uma prova que você tá ali com papel, você tem tempo, né, de, vou pular essa pergunta aqui e eu vou, sei lá, vou pra outra, sei lá, você pode tentar escrever e aquilo vai fazendo você lembrar das coisas que você viu, né? De repente estudou. Mas numa prova oral você não fica escrevendo, tentando se lembrar, você tem que se lembrar ali, ó, lembrar e falar. Então é diferente. Teve até uma pergunta que ele fez, não lembro qual, que ele perguntou e a resposta não veio assim na hora, assim na lata. Ele perguntou e eu fiquei assim, sabe assim, buscando. E aí eu fiquei, nossa, eu sei, mas eu não tô lembrando. Até que eu lembrei e falei. Então, sei lá, é diferente, entendeu? E aí quando você sai sabendo que você tirou 10, né? Porque eu acho que a gente já sabia a nota ali na hora, porque ele, né, não tinha o que levar pra casa pra corrigir, né? A prova foi feita ali na hora, então a nota acho que foi na hora mesmo que ele já deu. Então, pá, 10. Então maravilhoso. Foi maravilhoso a experiência em si e com a nota máxima, então, né, não tenho nem o que falar. Agora sim, falando da disciplina, né, ela não é uma disciplina muito fácil, porque eu acho que assim, né, gente, a gente tá na universidade, né, nem na época do colégio as coisas eram fáceis, né, porque às vezes as pessoas perguntam, né, se o curso é fácil. Na verdade, nem no colégio eu achava as coisas fáceis, então quem dirá numa universidade, então requer estudo, né, não acho que vai ser fácil, porque nada é fácil, né, nem trabalhar, nem estudar é fácil. Existe prazer em estudar algo que você gosta de estudar. Aí as coisas ficam mais fáceis, né? Então, é uma disciplina densa, com muito assunto, muito conteúdo, muito detalhe, mas ao meu ver, era muito bom de se estudar, né? Foi muito prazeroso estudar, porque nessa disciplina eu consegui enxergar além. Por exemplo, eu não falei da hipertensão arterial? Então,
nessa disciplina eu pude enxergar além daquele convencional, que todo mundo meio que sabe, né? Que hipertensão arterial é um aumento da pressão arterial. Tá, mas o que acontece? Como acontece? Quais são as manifestações? Então era maravilhoso para mim entender mais de forma aprofundada como é que aquilo acontece dentro do corpo, entendeu? Então eu achava incrível, né? O professor era muito bom. Os livros, né? É importante também dizer que os livros bibliográficos, né, de referência, normalmente os que eles passam como sugestão, nesse próprio plano de ensino vem alguns livros, né, sugeridos, normalmente são livros que, acredito eu, obrigatoriamente são livros que a própria universidade tem que dispor, né? Então eles dão opções para você estudar, e eu lembro muito bem que um dos livros que eu usava muitas vezes, que era um dos mais pesados que eu pegava, dessa grossura aqui, gente, eu acho, ó, sem brincadeira. E assim, era um de patologia, tá? Teve um livro de bioquímica que eu acho que era esse o mais pesado, gigante o livro, tanto grande de largura, de comprimento, enfim. Mas esse de patologia era tipo assim, acho que o segundo mais pesado ou o terceiro mais pesado. Então era um livro que era um dos mais pesados, mais volumosos, mas que eu pegava bastante porque eu precisava muito dele para estudar. E tanto é que eu tenho aqui uma prova. Vou dizer o que é isso aqui. Então, quando você leva algum livro da biblioteca da universidade para casa, você pode ler por alguns dias ali, até você devolver. Você pode tirar cópia, sei lá, de uma página que você achou super importante e tal. Mas você não pode ficar grifando, né? Então, aquilo que você quiser guardar para você, porque você vai ter que devolver o livro, né? Então, se você quiser guardar para você continuar estudando, mesmo depois de ter devolvido o livro, então, para não ficar também muitas vezes gastando com xerox, porque, gente, a gente gasta com xerox, viu? É muita xerox que a gente tira. Então eu costumava copiar, até porque eu entendi que aquilo era bom para o meu aprendizado, porque eu lia, tudo que eu lia no livro que eu considerava importante para a prova ou para o seminário, enfim, eu anotava. Então, ao invés de grifar no livro, porque eu não poderia, eu anotava em folha de caderno, né? Então aqui eu tenho aqui as anotações de patologia, que, olha só, tá grampeado aqui, ó. Ó, tudo isso aqui são páginas e páginas dessa disciplina. Totalizando, eu sempre coloco o número da página, né, aqui em cima. Olha só, tá vendo aqui, ó, patologia é a primeira página, aí a última página, tirando 43. Ou seja, né, muitas páginas anotadas. Então essa era uma forma que eu, gente, né, se for algo que possa servir como dica de estudo para você, ok, mas para mim era o que funcionava, o que eu gostava, inclusive, de fazer, porque depois era maravilha. Tudo que era importante do livro eu extraía e colocava aqui. Depois era só me debruçar e ler, e ler, e ler, e geralmente dava certo. Então tá aí, eu trouxe aqui, né, aquilo que eu lembrei de algumas coisas, as informações que eu considero como básicas e curiosidades sobre a disciplina, principalmente, né, para quem está prestes a entrar no curso de nutrição. Acho que é um tipo de informação ou várias informações que podem ser interessantes para você já ter uma noção do que você pode encontrar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Aqui nos comentários, me inscreva se você gostou. Qualquer dúvida, pergunte. Se você já cursou a disciplina e quer relatar alguma experiência, se você gostou da disciplina, da matéria, escreva aqui pra mim. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aqui na tela. Compartilhe o vídeo, tá? Com alguém que você conhece, que possa se interessar com as informações. E se você tiver interesse em fazer um curso online comigo, que se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora, que pode ajudar até mesmo estudantes de nutrição, para que você inclusive possa já ter noções de vários temas e assuntos, de repente ficar à frente, né, daqueles que estão vendo ali pela primeira vez, noções sobre carboidratos, proteínas, enfim. Então o link do meu curso está aqui embaixo. Vai lá se você se interessar. Agora, aqui na tela já vai aparecer no meio uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado pela sua presença e por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.